Olá meninas, tudo bem? Espero que sim. O professor vai gravar um videozinho aqui, tá? Para poder dar continuidade no nosso conteúdo. Aqueles alunos que já assistiram o podcast, né, que escutou o podcast aí, vai dar uma continuidade, vai facilitar, né, para poder assimilar todas as informações que eu vou trazer nesse vídeo. O aluno que não assistiu, que não escutou, eu oriento a estar indo lá, escutar um pouquinho, né, para poder contribuir com o nosso desenrolar da nossa disciplina, tá bom? Se você já tiver acesso às aulas que eu postei lá, as aulas no PowerPoint, né? Eu coloquei algumas imagens lá de uma forma bem interativa, né? Por exemplo, pergunto a vocês, sabem me dizer o que é puericultura? Sabe me dizer qual que é o conceito? Qual a sua importância e a sua aplicação? Né? É importantíssimo que a gente desenvolva a puericultura nas nossas crianças, né? Puericultura vai ser uma forma preventiva que a gente possa o quê? Garantir uma qualidade, garantir uma saúde nas nossas crianças aí, tá bom? E o enfermeiro, ele é um dos profissionais que atua diretamente nesse procedimento, nesse cuidado aí de forma preventiva. Então, sim, eu estou trazendo a relevância de sabermos aplicar a puericultura, porque com certeza vai fazer muita diferença, tá? No podcast eu introduzi lá que a gente está dividindo a puericultura em dois tempos, tá bom? O primeiro tempo é a puericultura, onde a gente vai abordar um pouco a parte expositiva, ou seja, quais são as suas definições, quais são as etapas, né? A anamnese, o exame físico, é uma forma mais interativa, tá bom? Vou tentar trazer um pouco do conhecimento que a gente já adquiriu lá dentro de semiologia do adulto e do idoso, tá bom? Todas aquelas etapas sobre as construções históricas de enfermagem, consultas de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, né, o exame físico aí, a gente vai poder utilizar essas informações e esse aprendizado. Tem algumas particularidades sobre a puericultura, tem algumas especificamente dentro de exame físico pediátrico, tá? Mas aquele aluno que está fresquinho, né, que prestou bastante atenção dentro de semiologia do adulto e do exame físico aí, agora vai ser uma mão na roda agora, né? Vai facilitar bastante nesse entendimento aqui, tá bom? Será que vocês vão parar para assistir o que é puericultura? Será que vai dar um branco? Você já viu o nosso slide lá? É uma foto de uma criancinha que tá assim, o que é puericultura? Esqueci, né? E eu achei muito interessante, né? Um médico que chama Dr. Jamie Muraskovic, né? Ele trouxe uma frase que é a arte de atender criança normal e mantê-la assim, né? A gente fala tanto da arte da enfermagem, de cuidar, né? Então, assim, esse médico trouxe o cuidado, né, da gente atender uma criança normal e dar continuidade, ou seja, mantê-la normal, né? Então, a puericultura é aquela forma assim de um acompanhamento periódico, um acompanhamento sistemático, né, da criança, onde a gente vai ter o quê? Todos os protocolos, todas as etapas, todos os intervalos, o que a gente precisa de observar, o que é interessante, né? O que está chamando nossa atenção como ponto de atenção, né? É um foco de prevenção e educação em saúde, tá bom? E você, futura enfermeira, com certeza, na sua prática profissional, vai exigir que você domine, sim, puericultura. Mesmo você pegando em outras áreas, tá? Mas vai ser fundamental que você consiga estabelecer políticas de prevenção à saúde, políticas de educação em saúde, né? Pensando nesse acompanhamento periódico no nosso público infantil. Sempre a gente visa o quê? Uma intervenção efetiva e apropriada, tá bom? Então, lembre-se que puericultura vai ser o quê? Um foco preventivo, onde a gente vai estar pensando o quê? Estabelecer, promover saúde, né? Diminuir os riscos que as doenças podem trazer no organismo dessa criança, tá? Quando a gente fala que diminui de doenças, sobre os benefícios emocionais, financeiros e pessoais. Então, é muito importante vocês terem isso na cabecinha aí, tá? Porque vai fazer bastante sentido. E quando eu falo sobre a puericultura, né? Sobre essa prestação de serviço de uma forma periódica, de uma forma sistemática, né? Onde a gente tem aqueles protocolos para serem seguidos,
a gente tem que ter um olhar multidimensional, onde a gente vai incluir vários profissionais, sendo ele o médico, importante que o dentista também esteja próximo, que a enfermagem, especificamente dentro do âmbito da educação básica, ou seja, lá na unidade de saúde da família, nas estratégias de saúde da família, tá bom? Vai fazer total diferença aí. E vamos pensar um pouquinho sobre políticas públicas. O que eu, como enfermeiro, trabalhando na atenção primária, né, tendo como metas o cumprimento direitinho, o que eu vou agregar, o que eu vou proporcionar se eu tiver monitoramento e estar realizando a puericultura em todas as crianças da minha rede, né? Com certeza, eu como enfermeiro vou trazer repercussões positivas pensando na redução da morbidade e da mortalidade infantil, não é mesmo? Que eu já falei com vocês, quando a gente consegue identificar algo que teoricamente está fora da curva de uma forma precoce, a gente consegue estabelecer medidas que podem ser medidas de reversão, né? Que teoricamente não vai estar evoluindo para uma anemia, não vai estar evoluindo para uma desidratação, para uma perda de peso e assim por diante, tá bom? Essa puericultura, ela tem como se fosse finalidade de fazer uma prevenção de doenças, né? É que nela você consegue estabelecer diagnósticos, consegue estabelecer tratamentos precoces e, consequentemente, vai diminuir os riscos e as incidências de internações, né? Quando a gente fala que eu vou fazer puericultura, eu vou praticar a puericultura, eu vou promover a saúde dessa criança aí, não vai ser só momentâneo, não. Esse tratamento eu vou estar estendendo ele ao longo da vida, porque tudo aquilo que é adquirido na fase da infância vai repercutir, né, num adolescente saudável, num adulto saudável e, consequentemente, vai ter maiores oportunidades e melhores condições de vida, tá bom? Então, é importantíssimo que você, futura enfermeira, atente-se para isso, não deixe de lado, tá? Essa questão de puericultura. Quando a gente fala da unidade básica de saúde, sim, é fundamental que essas crianças sejam monitoradas, que essas crianças passem de forma periódica na avaliação do enfermeiro, na avaliação do médico do programa Saúde da Família, né? Às vezes, dependendo da sua condição de saúde, né? Da condição clínica, o encaminhamento para uma especialista, né? Ou seja, um encaminhamento para o pediatra. Então, assim, esse vai ser o termômetro, uma vez que ele vai procurar a rede de prevenção e promoção, ou seja, atenção primária, para poder mitigar futuros danos à saúde, automaticamente, onde a gente vai promover saúde nessa criança aí, tá bom? Entenderam? Será que agora a gente pode mudar a carinha que a gente iniciou a nossa aula? Ixi, não estou recordando, professor, o que realmente é puericultura? Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, volte no nosso material autoral lá, que tem bastante conceitos para poder auxiliar vocês aí, tá bom? Pensando nessa questão de atendimento monitorado, periódico aí, esse acolhimento de uma forma sistemática aí tem alguns pontos. Por exemplo, dentro do processo do pré-natal, daquele acompanhamento todo, durante todos os ciclos gestacional, né? Eu vou poder instituir, orientar essas mães, orientar os pais, os responsáveis sobre a importância desse aleitamento materno, né? Orientar de como pode ser introduzidos os alimentos e quando que pode fazer esse tipo de intervenções. Vou orientar os pais também sobre o que se espera em determinadas fases dos seus filhos, bem relacionado à fase de crescimento, à fase de desenvolvimento, né? Dentro de puericultura, vocês, enfermeiras, também vão estar sempre orientando os pais sobre as vacinas que suas crianças precisam, né, receber nas fases aí dos seus meses iniciais, tá bom? E lembra que a gente já falou sobre aquelas doenças de prevalência na infância? Quando eu tenho um acompanhamento com o intuito de promover saúde nessa criança, eu consigo prevenir essas doenças como uma diarreia, eu consigo prevenir doenças como desidratação, como pneumonias, né? E automaticamente, quais são os cuidados básicos que a gente tem que ter com uma criança dentro de casa, com o intuito de quê? De prevenir acidentes, tá bom? Então, é muito importante que vocês tenham em mente, tá? Todas
essas considerações que dentro da consulta de enfermagem a gente pode oferecer para os pais e para os responsáveis, tá bom? Quando a gente fala de acompanhamento periódico, né, sobre calendário mínimo de atendimento, aí tem umas regrinhas para serem seguidas, tá? Sobre a periodicidade, ou seja, desse acompanhamento. Né? A periodicidade ela não é tão rígida assim, tem considerações importantes, né? Que a gente não pode deixar ela de lado. Que com certeza você, enfermeira, vai orientar as mães, os pais, né? Os responsáveis aí, para que não deixem passar o intervalo, né? Para que não deixem passar o tempo ideal para poder fazer esse tipo de acompanhamento. Por exemplo, a primeira consulta, o primeiro atendimento aí, ela tem que ser realizada ao quê? Primeiro aos 7 dias do nascimento, tá? E depois, de forma mensal, até 6 meses de idade. Então, tá vendo como a gente fala que na puericultura eu consigo acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança, porque vai ser numa frequência contínua que ela vai estar visitando a unidade ou que você vai fazer uma visita domiciliar com os outros profissionais da equipe, tá bom? E quando até completar 6 meses, então a gente precisa de no mínimo ver essa criança uma vez ao mês, tá bom? Trimestralmente vai ser a partir do 6º mês até completar 1 ano, ou seja, do 6º mês até o 12º mês vai ser de forma trimestral, né? No 2º ano, a gente passa a ver essa criancinha de forma semestral, 2 vezes ao ano, tá bom? E a partir de 3 aninhos de idade, de vida aí, até aos 19, é uma consulta por ano, tá bom? Quando a gente está trazendo essas regras aí, pensando que teoricamente essa criança não tem nenhum tipo de comprometimento, não tem nenhum tipo de comorbidade, tá bom? Numa criança sadia e que automaticamente a gente está conseguindo produzir o quê? Promoção de saúde, qualidade de vida. Essas são as recomendações do Ministério da Saúde, né? E interessante a gente estar sempre levando em consideração esse calendário, porque ele vai coincidir com as vacinas, tá? Porém, essas consultas devem ser personalizadas, ou seja, de acordo com os riscos. Aquilo que eu falei, como que é a clínica dessa criança, tá bom? Então, tem sempre que levar em consideração isso. Da mesma forma que a gente aprendeu lá na semiologia do adulto, sobre a questão da consulta de enfermagem, você também tem que garantir um espaço acolhedor, né? Tem que garantir um espaço onde a gente consiga ter desenvolver empatia, que a gente consiga conquistar a criança, conquistar os pais, né? Onde a gente tem oportunidade de ouvir, de orientar, de informar, de motivar. Ou seja, ganhar a confiança dessa criança aí, tá bom? Dentro do quesito de consultas, né, tem a parte da anamnese, né, onde a gente vai estar fazendo uma conversa com os pais, com seus responsáveis, coletando o histórico de enfermagem, né, e a gente evolui para o exame físico e as orientações gerais aí, tá bom? Segundo no Ministério da Saúde aí, tem algumas consultas importantes dentro de anamnese. Por exemplo, qual que é a condição do meio? Avaliar as condições domiciliares, aleitamento materno, história alimentar, a curva de crescimento, estado vacinal da criança, a função auditiva, a saúde bucal, escolaridade, sexualidade. Então, todos esses são temas, ou seja, são focos muito importantes que a gente não pode deixar de abordar nas consultas com essas crianças, tá bom? Eu vou apresentar para vocês também a caderneta da saúde. Existe uma caderneta da saúde específica para criança, né? Tem uma caderneta para o sexo masculino e tem a caderneta para o sexo feminino, tá? E dentro dela, o conteúdo dessa caderneta vem vacinas, vem curva de crescimento, orientações gerais, tá? Pegue uma hora essa caderneta, se vocês tiverem a oportunidade de ter uma criança na sua família ou vizinho, folheiem essas cadernetas, se familiarizem, né? É importante que vocês consigam fazer as interpretações, que vocês consigam entender o que tem, o que contempla dentro dessas cadernetas aí, tá? Voltar um pouquinho sobre o assunto da conversa, né? Da anamnese lá. Vocês têm que ter clareza na linguagem, tem que desenvolver a empatia, tem que fazer perguntas abertas, perguntas fechadas, né? Deixar com que também a pessoa se sinta à vontade para poder expor esses tipos de condições aí, tá bom?
Tá fazendo sentido para vocês? Eu espero que sim, tá bom? Porque a gente precisa de fazer um acompanhamento, né, dos nossos conteúdos aqui para a gente ter o quê? Sucesso no aprendizado, tá? Uma outra parte muito importante que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês é sobre a amamentação, né? Sobre hábitos de vida que inclui a alimentação. São o quê? Qual que é o horário, qual que é o volume, qual que é o tipo de alimento que a gente tem que oferecer para essa criança aí, tá bom? O leite materno, acredito que vocês tenham conhecimento, né? Mas se não, eu vou trazer aqui que é assim, leite materno ele é exclusivo até 6 meses, né? E completado por 2 anos ou mais, tá bom? Então tem que ter muita atenção com relação a isso, tá? O leite materno é substância viva de grande complexidade biológica. Ele é considerado o melhor alimento para o seu bebê, tá bom? Para o bebê das nossas mamães aí. Quais que são os benefícios do leite materno? Tem benefícios nutricionais, imunológicos, de desenvolvimento, tem benefícios sociais, benefícios econômicos e emocionais, tá? É importante frisar aqui também com relação ao uso da mamadeira, né? O Ministério da Saúde ele não recomenda o uso de mamadeiras e chupetas que devem ser evitadas, tá? Águas, chá, principalmente outros leites devem ser evitados, pois traz algumas evidências de que seu uso ele está associado com a questão do desmame do aleitamento materno, tá bom? Então, eu vou finalizar até aqui, tá? Esse videozinho. A gente vai estar tendo a oportunidade de contemplar outros conteúdos na nossa sala de aula, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre essa etapa que eu falei aqui com vocês, tá? Em breve estaremos fisicamente na sala de aula. Um grande abraço, uma boa noite para vocês. Muito obrigado.